Vamos lá começar com a nossa transmissão. Hoje a gente vai conversar com a professora Suênia Ferreira. Ela vai nos falar do que mudou na prática dela após o mestrado. Então, primeiramente, boa noite. Chamo-me Suênia Ferreira, sou professora de educação infantil aqui da rede municipal de Campina Grande, tá? E inicialmente tratarei sobre a minha trajetória acadêmica para vocês terem o conhecimento, a gente falar desse momento tão rico, né? Porque o mestrado não é fácil, mas ele de fato, como diz a professora Verônica, abre portas, né? Então, sobre a minha trajetória acadêmica, tá? O que me fez querer fazer o mestrado, né? É uma grande pergunta. Na verdade, isso foi traçado desde a minha adolescência. Mas antes de eu começar pela minha adolescência, vou começar de fato pelo acadêmico, que foi a faculdade, obviamente. Então lá eu tive experiências, inclusive com a professora Verônica, foi minha professora lá também. Então lá eu tive experiências que me mobilizaram, né, o que me mobilizou para poder, de fato, eu querer fazer o mestrado. Então, eu vou contar de uma experiência bem bacana, porque eu sou mestra em educação, mas minha linha de pesquisa foi em educação popular, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Então, eu tive uma experiência lá com o Movimento Sem Terra, né? Foi logo no segundo período da faculdade. E a professora Verônica sabe, teve um professor, o professor Gonzaga, que, meu Deus, esse professor maravilhoso, e ele gostava muito de tratar, de trabalhar com esses contextos mais vulneráveis, né, da sociedade. E aí ele propôs para a gente que a gente pudesse elaborar brincadeiras, atividades que contemplasse o público sem terrinha. E ele até, uma fala dele muito marcante, porque ele disse assim, olha, não inventa de levar bonecas, não, para lá não, porque não faz parte da realidade deles. E aquilo ali me despertou. Opa, a gente trouxe as brincadeiras populares para esse público e foi um sucesso. A faculdade eu fui entendendo quando eu comecei a me debruçar de disciplinas e falava, na verdade, de Paulo Freire. A experiência do estágio na EJA também, isso contribuiu muito. E aí, durante essa experiência na faculdade, eu tive meu primeiro estágio remunerado, que foi no Marista, que é uma escola ao lado da FPB. E por mais que eu fosse estagiária da educação infantil, eu tinha contato com adolescentes, porque tinha os irmãos, né? Os irmãos, no final do horário, iam buscar as crianças e ali eu tinha contato, sempre entrava em contato com eles, e aí fui criando um vínculo e criei uma amizade com eles. Eu amo estar com adolescentes, né? Que eu também não vim da universidade pública, fui fiéis, né? Fiquei pelo fiéis, e assim, olha que trajetória, né? Não consegui entrar na universidade pública, por ser uma faculdade particular, fiéis e conseguir um mestrado e passar no concurso, né? Porque as pessoas geralmente têm muito preconceito com faculdade privada, mas na verdade quem faz o seu estudo é você, então depende de você, sabe? Então, assim, ingressei, foi aí que começou. Então, uniu tudo isso, né? Tudo isso uniu a minha questão pessoal adolescente no ensino médio com as minhas experiências na faculdade com a educação popular, né, e autores, bem como o estágio da EJA e a minha experiência no Marista, enquanto funcionária. Então, uniu tudo isso, eu descobri o que eu queria estudar quando eu terminei a faculdade. Eu queria estudar sobre perspectivas de adolescente em contexto de vulnerabilidade social, que é sobre isso que trata a minha pesquisa, que em outro momento, né, será uma honra apresentar a vocês como foi a pesquisa. Foi um momento riquíssimo, emocionante, né, estar com adolescentes, entrevistar adolescentes que residem numa comunidade, nas suas perspectivas, o contexto que eles estão inseridos, que é muito difícil. Então, assim, mas aí vem a segunda questão, né, o segundo ponto. O que mudou depois de toda essa experiência no mestrado? Mudou tudo, né? Apesar da minha pesquisa ter sido com adolescentes, eu tive outra visão acerca da educação, até porque, como eu estava abordando anteriormente, eu passei no mestrado e no concurso ao mesmo tempo. Então, em virtude disso, foram muitas mudanças para mim.
Mas o que eu posso dizer é que o ponto central o que mudou mesmo foi justamente enxergar o contexto das minhas crianças, sabe? As suas necessidades, priorizando o contexto delas como forma de acolhimento, como forma de aprendizagem. Então, isso foi de fato o que mudou, né? Porque a sala de aula ela não é padrão. E o mestrado justamente ajuda a gente a entender isso quando a gente se debruça da educação, mestrado em educação. Ajuda a gente a entender isso e trazer isso para o nosso contexto, tá? Então, depois, né, da pós e do mestrado que eu voltei para a escola, será que alguma coisa mudou? De fato, mudou, né? Não só o fato de enxergar as crianças, mas assim, como as pessoas me enxergam no ambiente de trabalho. Por exemplo, tem uma reunião. O povo já sabe que eu sou mestra, que eu leio, que eu estudo, automaticamente, olha, tá aqui, o papel e caneta, é teu. É teu, tu que vai aí tomar frente, que tu gosta de escrever. Eu acho isso bacana, porque eu vou ter um posicionamento acerca disso. Então, assim, isso ajuda a gente a se posicionar. As pessoas vão ter respeito. Então, aquilo que você fala, de fato, vai ter respaldo. Mesmo que seja algo para você bater de frente, mas você tem respaldo. O modo também de planejar, você vai ter outro leque. Sabe? Você vai ver por outros horizontes sobre a criança, sobre a educação para cada um, a aprendizagem de cada um. Então, o mestrado amplia nossos horizontes. Não há dúvida, a gente estuda várias epistemologias, né? A gente entende o que é uma discussão, né? No momento, então, a gente consegue até planejar de forma diferente. Vale a pena fazer um mestrado enquanto professora de educação básica? Vale. Financeiramente falando, porque eu sou concursada, obviamente, e intelectualmente falando, porque as pessoas vão lhe respeitar, vão lhe ver diferente. E muitos que estão insatisfeitos com você ali, vai dizer aqui não é o seu lugar, não. O seu lugar na universidade. O meu lugar é onde eu quiser. Se eu sou mestre e quero continuar na educação básica, é lá que eu quero fazer a diferença. Eu vi isso várias vezes, né? Eu vi isso várias vezes. Ah, mas você é demais para cá. Saia, vá fazer um concurso para nível federal. Mas eu não tenho interesse, eu gosto da educação básica, eu gosto de fazer a diferença aqui. Então, a forma das pessoas lhe rejeitar é justamente lhe expulsar daquele ambiente, porque sabe que você está incomodando, né? Então, o que acontece? Tá? Deixando bem fato, mas aí você se posiciona, obviamente, porque se for um lugar que você quer, como eu amo a educação básica, eu não abro mão, é o meu lugar, sabe? Então, o que de fato a pós-graduação e o mestrado realmente mudou na minha prática docente, né? Eu poderia dizer assim, enxergar as crianças além do que elas são, porque elas são contexto, cada criança é diferente, né? Eu falo de criança porque é a minha realidade, a educação infantil, os pequenininhos, tá? Ver além do que elas trazem para a sala de aula, tá? Respeitar o contexto delas, a família, a comunidade, onde elas estão inseridas. Inclusive, semana passada eu dei formação para os pais, que foi uma exigência daqui da Secretaria da Educação, que os professores pudessem dar formação para os pais. E aí eu me senti, porque eu digo, agora é o momento que eu vou rabar. Eu trabalho em uma comunidade e que, apesar de a maioria dos pais residirem naquela comunidade, cada criança é diferente. Cada uma traz uma história para dentro da sala de aula. E isso não pode ser padronizado. A gente se tira muito bem com as acolhidas. Tem criança que chega chorando, que quer colo. Tem criança que quer abraço. Tem criança que passa direto. Tem criança que não quer brincar com brinquedo. Tem criança que quer brincar com massinha. E por que não? Por que a acolhida tem que ser igual para todo mundo? Porque a professora determinou que tem que ser brinquedo, então todo mundo tem que brincar com brinquedo. Não é assim não. E o mestrado ajuda a gente a ver isso. A sala de aula se torna um espaço rico de aprendizagem e leve. Da mesma forma, assim, eu penso do fundamental, apesar de ter aquela exigência de prova, mas se o professor trabalhar de forma dinâmica, é possível, sabe? E o mestrado oferece essa visão para a gente, porque amplia os nossos horizontes. Então, assim, me auxilia muito na minha prática com criança na sala de aula, que é David Ausubel, né? Ausubel, ele vai dizer que a aprendizagem, ela só se concretiza
com os conhecimentos prévios. Então, se eu levar em conta o contexto daquela criança, ela vai aprender. É eu transformar aquele contexto em aprendizagem, né? Eu trabalho aqui em Campina Grande, na zona rural, urbana, mas o contexto é sítio urbano, porque é metade urbano e metade rural. Ou seja, na rua da instituição, metade da rua tem uma padaria, uma academia, uma escola. Da metade para baixo é plantação, curral, sítio, fábrica de biscoito. Então, assim, é uma mescla. É um contexto bem diferenciado e muito interessante, tá? E lá onde eu trabalho, as crianças, elas têm contato com o quê? Elas sabem o que é boi, vaca, animais de sítio, de fazenda. Faz sentido eu elaborar uma atividade e mostrar uma capivara? Não faz nenhum sentido, porque não é da realidade delas, entende? Então, elas podem aprender a matemática, a contar, sem saber que estão aprendendo a partir do contexto delas. Por exemplo, na creche onde eu trabalho, lá tem um jardim. Então, tem formigas, tem flores. E se a gente fizer uma vivência com essas crianças, levarem elas ao jardim para elas coletarem os elementos da natureza, e ali nessa coleta, a gente chamar a criança e pedir para ela contar quantas flores tem, quantas pedrinhas tem. Ela vai contar ou aprender de maneira espontânea, experienciando. Então, assim, Freire, né, defende muito as palavras geradoras para a educação de jovens e adultos. Então, é o que a gente faz, é o que eu trago como prática da educação popular na educação infantil. É eu valorizar o contexto da criança e transformar isso em aprendizagem. Ela aprender sem sentir que está aprendendo. E a partir daquilo que ela já sabe. Eu posso dizer que o mestrado, na minha prática, ajudou isso aí, eu trazer a educação popular para minha sala de aula, porque realmente é um contexto vulnerável, mesmo sendo sítio urbano, mas é um contexto vulnerável.